Oi, pessoal. É um fato que a classe política brasileira ela não goza de uma credibilidade muito interessante, né? É um ponto comum, é um senso comum, um ponto de partida que praticamente todo mundo adota, de que os políticos eles não são confiáveis. E nós somos céticos com relação a eles e ficamos sempre com o pé atrás. Mas tem um paradoxo que o brasileiro ele não entende e ele age na contradição justamente porque ele não entende de certos conceitos políticos básicos, nem como funciona também o jogo político. Como, por exemplo, nós detestamos os políticos, isso é fato. Nós temos uma raiva gigantesca porque também culpamos ele pela própria nossa condição de instabilidade, né, na vida. Mas nós esperamos muito do Estado, nós esperamos muito que o governo solucione nossos problemas e seja capaz de nos dar um norte interessante. O grande problema, que é um paradoxo e as pessoas praticamente não percebem isso, é que o Estado é composto dos políticos que nós detestamos. Então, detestamos os políticos, mas amamos o Estado que é composto por ele. Esse paradoxo vai ser praticamente dado uma resposta, vai ser analisado na obra que eu vou indicar para você hoje. Então, segue o vídeo aí. Galera, a obra que eu tenho para indicar para vocês hoje foi um dos maiores investimentos intelectuais que eu já fiz. A obra é essa aqui, Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Né? Como eu já introduzi para você aí, é um paradoxo. Estado praticamente e político são uma tautologia, certo? São formas de palavras diferentes para dizer quase a mesma coisa. Afinal, o Estado é composto pelos políticos que nós elegemos e para depois, com os dissabores que eles nos apresentam, né, a gente tem uma decepção tremenda com essa mas mesmo assim, nós confiamos muito no Estado. Nós queremos muito que o Estado resolva nossos problemas. E o grande detalhe desse paradoxo é porque os políticos nos quais nós não confiamos são justamente eles que compõem o Estado. Então, é como se você contratasse uma babá para tomar conta do seu filho, mas você não confiasse nela, não confiasse no trabalho, certo? Mas entregasse seu filho a ela. Então, é um tipo de incoerência gigantesca. O autor do livro é o Bruno Garchagem, a obra ela é lançada pela editora Record. O Bruno Garchagem ele já foi um dos jornais ou um jornalista de peso na emissora Jovem Pan. Eu gostei muito, cara. Com detalhe, né, eu tenho que dizer para vocês que ele é um cara decepcionado totalmente com a democracia republicana e é um forte simpatizante do movimento monarquista no Brasil. Necessariamente a monarquia constitucional, certo? Ele não simpatiza com a monarquia absolutista, né? Não conhece ninguém que siga isso hoje, mas ele defende aquela monarquia em que você tem um representante, certo? Um rei, uma rainha, e ele pauta, ele obedece e ele está lá como um poder moderador para garantir que a Constituição ela seja cumprida, né? Algo que nós temos aí como exemplo na Inglaterra, né? Um regime parlamentarista em que nós temos a realeza também de forma funcional, pelo menos ela tem o poder de dissolver o parlamento inteiro, né? A Elizabeth II. Pessoal, para tratar diretamente sobre a obra dele, veja bem, ele vai te dar aí conceitos para tentar esclarecer de uma forma breve, certo? Ele passa pela história que vai desde Dom João até Dilma, e no próprio enunciado do texto ele faz uma piada, o que inclusive alfinetadas, cara, com humor no sistema republicano brasileiro, ele faz isso o tempo inteiro. Então você vai ver aí ele dizer que nada que estava tão ruim não pudesse piorar, né? Quando chega o governo de Dilma Rousseff. Então o cara, ele tem uma lógica argumentativa muito clara e coesa de forma breve, certo? Afinal, veja bem que ele vai praticamente pegar 500 anos de Brasil para tentar esmiuçar o conceito de uma política de Estado altamente presente, um Estado que controla, um Estado que traz muita burocracia, certo? E que impossibilita o enriquecimento da população. Então ele vai fazer isso aí, 500 anos em 300 e poucas páginas. Então veja bem que ele vai ter que ser bem minucioso com relação, ou melhor, ele não vai ter tanta minuciosidade, certo? Há tantos detalhes históricos. Ele simplesmente vai fazer o relato básico daquilo ali, o que, como eu estou te dizendo, já é uma obra muito boa para você que é aluno e quer entender um pouco sobre a história política brasileira, para você que é professor e também quer enveredar nessa área. Ele não vai te oferecer um tratado, não vai ser cansativo a leitura, pelo contrário, certo? Você vai ter até alguns momentos aí de risadas. Eu até já gostaria de dizer que eu gosto muito das explicações que ele traz para conceitos que a gente olha para um jornal e fica achando aquilo complicado,
complicado de entender, certo? Um exemplo bem claro é o conceito que ele traz do próprio jogo político. Ele dá uma balança de equilíbrio para as ações políticas. Ele traz a ideia de uma ação política que ela seja ética ou utilitarista, né? Ela tem que visar aquilo que está dentro do conceito de justiça local, mas ela também tem que pesar pelo lado daquilo que pode trazer um bem-estar social para uma maioria de pessoas, né? Então essa balança ela tem que estar sempre bem equilibrada. É o jogo político, certo? Do qual ele engaja o conceito e ele diz, olha, o patamar é por esse, né? Entretanto, isso não acontece por quê? Porque o jogo político, tal como o Brasil faz, ele está sempre ligado a um fator de elites, sempre ligado a um fator de concentração de poderes nas mãos de uma minoria. E ele já deixa bem claro também que a própria noção dele de Estado, tal como eu já dei uma sugestão para vocês de leitura no livro do Príncipe Filipe de Orleans e Bragança, né, que ele acredita que o próprio mal do Brasil ele também está no fato de que o poder político está nas mãos de elites oligopolistas, né, que tem um interesse para fazer a política em favor deles. Ele também segue numa linha como essa, mas traz para vocês conceitos muito interessantes e explicações também muito objetivas. Ele tem uma escrita muito clara, certo? Muito nítida, as ideias dele são claras, você não vai ter dificuldade de ter entendimentos também não, e ele traz particularidades do nosso caso histórico que explicam muito de porque o Brasil ele ficou praticamente aí muito atrás com relação ao desenvolvimento econômico em comparação com outros países que começaram seu período de colonização no mesmo período que nós ou até mais tarde, certo? E mesmo com uma colonização diferenciada, eles ficaram muito na frente do Brasil. Então você vai ver aí ele praticamente dar explicações da ação da igreja, certo? No período do Brasil colonial, né? Que ela lutando contra a usura, ela vai dificultar o enriquecimento das pessoas. E as pessoas quando elas enriquecem, longe de você pensar que alguém quando enriquece ele passa a ser um grande explorador, na verdade uma pessoa que enriquece ela gera emprego. Para poder fazer o patrimônio dela crescer, montar uma empresa, ela vai contratar pessoas. Por mais que a desigualdade ela fique acentuada, mas a miséria passa a acabar ali. E é mais interessante o combate à miséria do que o combate à desigualdade. E isso o Brasil vai ter uma lógica de luta muito incoerente, né? Porque nós, nesse afã de querer combater mais a desigualdade do que tirar as pessoas da miséria, nós vamos abraçar um Estado que possa fazer isso. Então, ele dá até um título muito curioso. Ele vai dizer, olha, governo nos olhos dos outros é refresco, né? Porque um Estado grande, o governo demais, o governo burocrático, ele de fato vai atrapalhar o enriquecimento das pessoas, e se as pessoas elas não enriquecem, elas não ganham poder político, elas não ganham poder de interferência, não ganham poder de voz, e ficam esquecidas, e mais uma vez o poder político fica concentrado nas mãos de elites que mantêm certa burocracia em favor delas. Aí, como eu falei para vocês, o acervo, certo, de análise histórica que ele faz desde Dom João praticamente, ele dá um capítulo inteiro só para o período da monarquia, onde ele mostra lá que Dom João ele deu certos ouvidos, né, ao Adam Smith, o cara do liberalismo, e abriu os postos no Brasil, deu uma certa liberdade econômica, o que trouxe um enriquecimento substancial para a nação brasileira. Vamos ter o Dom Pedro I, que vai fortalecer as elites pelo Pacto da Independência, o Dom Pedro II e o seu governo no combate à escravidão, que ele já dizia, olha, ele usa como exemplo, ele deixa bem claro que naquela época o governo, a noção, né, de políticos, eles eram contra a liberdade dos escravos, porque eles acreditaram que fariam um mal muito grande à nação. E, como ele defende no livro, quanto mais a nação tiver liberdade, mais enriquecida ela será. Logicamente, isso é óbvio, isso é redundante, mas não se percebia naquela época. Quando se liberta os escravos, se faz um bem para a nação. Ele deixa essa abordagem muito clara. Uma abordagem também muito interessante que eu acho é da própria mentalidade que o brasileiro tem desde seus primórdios históricos. Você vê que até quando a descentralização do poder ela passava a acontecer, ela saía de um poder maior, mas ela sempre ia, de alguma forma, se concentrando em localidades menores. Exemplo, coronéis, advogados, certo? A elite maçônica no Brasil, pessoas que tinham um poder local, regional muito forte, e que eles, quando tiraram de um maior para eles também deram um jeito de controlar aquele poder, e o povão, a massa que podia ter alguma liberdade para fazer a economia, certo, não conseguia isso. Então ele traz uma ideia de que o Brasil,
enveredou por um tipo de feudalismo que impossibilitou o capitalismo, mas nem chegou a ser feudal e nem liberou que o capitalismo acontecesse, para que a população enriquecida ganhasse mais liberdade e atuação. Então você vê que o brasileiro ele já está acostumado com o poder centralizado, né? Ele vai ter uma mente estatal e esse talvez seja um dos maiores problemas. Nós temos uma mentalidade paternalista do Estado, né? Um Estado que toma conta de nós, que tem que resolver todos os nossos problemas. E o Brasil, a própria nação, o próprio povo, o Brasil, ele não passa a andar com os próprios pés, né? Ele espera que o Estado o carregue nos braços. Aí fica complicado de resolver a noção de crescimento de nação. Para finalizar para vocês, eu diria também que ele gasta um pouco de tempo em tratar do Brasil República, né, dando aquelas alfinetadas que eu falei para vocês. Ele vai mostrar praticamente cada presidente lá em como ele enrijeceu o Estado, especialmente o Getúlio Vargas, né, que conseguiu trazer todo o seu establishment, toda a classe intelectual para ele. É ele que funda o MEC, é ele quem vai padronizar a educação e o mesmo modelo de pensamento. Até porque doutrinação no Brasil não é uma coisa de hoje, doutrinação é uma coisa antiga, né? Exemplo que ele dá no período republicano, a escola positivista, que nas escolas brasileiras, especialmente as militares, começaram a propagar uma ideia a qual vai contribuir bastante para a derrubada da monarquia, mesmo que o Partido Republicano no Brasil não tivesse nem 5% de apoio da massa brasileira, da nação brasileira, né? Então, assim, eu gostaria de deixar pelo menos um último texto dele, muito interessante. Eu vou ler para vocês aqui. Olha só, eu marquei já o que o cara relata, certo? De forma breve. Ele disse: há de fato um problema extremamente grave e aparentemente insolúvel. Quanto mais o governo intervém na economia, menos a sociedade produz riqueza e prospera. Quanto menos prospera, maior o grau de pobreza. Quanto maior o grau de pobreza, menor o nível de escolaridade. Quanto menor o nível de escolaridade, maior a preferência pela intervenção do Estado. Quanto mais intervenção do Estado, maior a interferência do governo nas diversas esferas da vida social e não apenas política e econômica. E assim, o ciclo se completa para ser reiniciado. A preferência maior pela intervenção estatal é, em parte, explicada pelo fato de que parcelas da população mais pobres são, ou acreditam ser, em alguma medida, dependentes do governo, pois precisam de escola pública, de atendimento médico estatal ou de Bolsa Família. A pobreza e o baixo grau de escolaridade deixam as pessoas mais vulneráveis, impotentes e com uma sensação de incapacidade que as leva a pensar que a intervenção do Estado na economia e na vida social será mais benéfica, porque afetará positivamente as suas vidas. Além disso, ao verem o Estado como uma instituição auxiliadora, estão mais propensas a aceitar um discurso populista e intervencionista e a votar em políticos que trabalham com esse tipo de retórica. Então nós olhamos para o Estado como sendo nosso salvador, elegemos políticos que vão fortalecer o Estado e justamente o Estado é o mal que não nos permite o crescimento, né? Que cria uma burocracia, que cria dificuldade de enriquecimento, regra sobre regra, e o povo brasileiro não conseguindo crescer, vai ter que recorrer ao Estado para poder garantir algum tipo de subsídio, de auxílio mínimo para que ele não padeça. E mais uma vez o ciclo fica reiniciado, porque o Estado que nos faz mal é o Estado ao qual nós recorremos, entende? Parem de acreditar no governo, é o que o Bruno Garchagem ele defende, e peçam, na verdade, né, não é que se peça aqui, lute para que um Estado mínimo necessário, certo, aconteça para que o povo possa ter mais liberdade de atuação e enriquecer por si só. Fica a dica para vocês, pessoal, pare de acreditar no governo, é uma leitura necessária, é para conscientização política, recomendar professores, certo, de qualquer área e alunos também de qualquer área. Informação política é uma informação necessária para a gente ver se consegue dar uma guinada e melhorar o Brasil. Fica a dica para vocês, pessoal, até uma próxima dica. Valeu aí, um abraço.